De vocês. É sempre muito bom falar com os membros da igreja, muitos jovens, outros jovens há mais tempo, né? Tipo eu, que estou jovem há mais tempo, a única diferença é essa. E dizer que eu ia falar, que entrou um negócio aqui no meio, aqui, mas só tem que botar aqui, aceita, coisa assim. Tá. E dizer que eu tinha me proposto a falar sobre o caminho da vida eterna, né? E é esse o título que eu gostaria de falar, que eu acho que não tem nada mais importante na vida do que a vida. Se perguntar, em Mateus 26:16, diz que dará o homem em troca da sua alma, né? O que adianta? Se a gente não tiver vida, o que adianta ter tesouros? O que adianta ter um monte de coisas? Né? Vai ser tudo até que a morte os separe, né? A morte separa quem mora da favela e a morte separa quem tem um caminhão de dinheiro no banco também. Quer dizer, e qualquer coisa que seja até que a morte me separe, não é que eu não tenho interesse. Eu tenho porque eu quero dar uma condição razoável para a minha família. Mas não é a coisa mais importante da minha vida. A minha vida, o que é importante é aquilo que a morte não separa. É isso que passa a ter a maior importância na vida. E isso começou, conforme Moisés 4, 1, 2, isso começou no plano do Senhor lá. E, inclusive, o diabo, como era muito covarde, quis fazer um plano alternativo. Né? E claro que o Senhor não aceitou, porque o plano alternativo do diabo era fazer todos nós um robozinho que vinha aqui, ia ser bonzinho e ele ia ter a glória de ter feito o pessoal ficar bonzinho. O plano do Senhor era do livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é justamente dando a liberdade para as pessoas poderem escolher. Só que o plano do livre-arbítrio implicava em a morte chegar por um homem e ter que ser resgatada por outro, com muito sofrimento. Mas com muito sofrimento de ambos. Tanto o homem que a morte veio, que foi Adão, quanto Jesus Cristo, que resgatou da morte, os dois sofreram muito. Porque pensa, Adão vivia no jardim do Éden, né? Ele e a Eva tendo tudo, comida, maravilhoso, tudo. Aí, de repente, o que aconteceu? De repente, eles entenderam que tinham que sofrer para que o homem pudesse existir e se desenvolver. Né? Então, e eles saíram do jardim do Éden para um mundo muito piorado, né? Um mundo que eles tinham que cuidar do frio, cuidar das doenças, cuidar da comida, cuidar de tudo, coisa que eles não tinham essa necessidade. Então, eu tenho um grande respeito pelo Adão e pela Eva também, que foram muito corajosos. Né? Tem muita gente que diz, mas foi o pecado. Né? Primeiro, foi uma transgressão, não foi um pecado. Mas essa transgressão tornou o homem imperfeito. E o corpo que era imortal se tornou mortal. E também eles viviam na presença do Senhor. Tanto é que o Senhor visitava eles volta e meia. E a partir do momento que eles saíram do jardim do Éden, se afastaram da presença do Senhor. Né? Posteriormente, tiveram aí algumas visitas e tudo mais. Mas assim mesmo, eles estavam longe da presença do Senhor. Então, a morte material e a morte espiritual, que é o afastamento do Senhor, veio por Adão, mas veio por uma necessidade de desenvolver o homem através do livre-arbítrio. Posteriormente, Jesus Cristo resgatou essas duas mortes. A morte material, ele resgatou para todo mundo, porque todos que estavam aqui foram fiéis no primeiro estágio, quer dizer, naquele estágio em que a gente escolheu ficar com o plano do diabo ou com o plano do Senhor.
um terço ficou com o plano do diabo. E dois. Desculpa, irmão, o microfone foi silenciado. Esses dois terços que foram fiéis, eles já automaticamente, quando Jesus Cristo venceu a morte material na ressurreição, já foram beneficiados da imortalidade, mas não da vida eterna. A vida eterna, Jesus Cristo venceu a segunda morte, que é a morte do afastamento do Senhor, quando começou a expiação dele, e começou no Getsemane, onde ele suou sangue. O livro de Mormon é claro nisso, né? Em Mosias 3:7, em Alma 11:12, mostra que ele sofreu por todas as nossas aflições, por todas as nossas dores, não só pelos nossos pecados, como diz em Isaías 53, 4, 5, né? E depois, o próprio livro de Mormon explica mais, porque Lucas 22:44 mostra que gotas de sangue saíram quando ele estava no Getsemane. Já em Mosias 3:7 já mostra que não foram só gotas de sangue, ele suou sangue por cada um dos seus poros. Quer dizer, isso tudo é importante a gente saber, que Jesus Cristo sofreu por todas as dores nossas, por todas. Eu tive agora uma artrose que eu tive que operar. Ele sofreu isso por mim antes de eu sofrer. Quer dizer, tudo que qualquer pessoa tenha sofrido, ele sofreu antes de nós. Porque ele vai ser o nosso juiz. E ele precisava saber como a gente se sentia, para ele poder ter o julgamento perfeito, o julgamento tranquilo. Então, o caminho da vida eterna, o que começa? Começa, na verdade, com o Novo Testamento. Tinha lá a lei mosaica no Velho Testamento, era um pré-início, a lei mosaica. A lei mosaica foi cumprida, como diz em Hebreus 9, 9:8, 9:10, por aí. Hebreus mostra que foi cumprido o antigo concerto e foi feito um novo concerto. E pode ver que era assim, a lei mosaica que era olho por olho e dente por dente. Se alguém me dava um tapa, eu dava outro de volta. Se alguém me chutasse, eu chutava de volta. Já a lei do Senhor, o que é? Se alguém bate numa face, eu ofereço a outra. É a lei do amor, muito mais do que a lei da justiça em si. Agora, a lei mosaica foi necessária, porque o povo judeu já estava acostumado a muitos costumes, né, dos egípcios e tudo, então precisava uma lei mais dura para tirar, desarraigar todo esse costume. Veja que bastou Moisés ficar lá no Monte Sinai um tempo, e o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Quer dizer, então tinha que ter uma lei dura mesmo para fazer eles voltarem o pensamento às leis do Senhor. Já no tempo de Jesus Cristo veio e cumpriu o sacrifício derradeiro. Antes se sacrificava animais e tudo, e Jesus Cristo cumpriu o sacrifício derradeiro. E aí o que aconteceu? Ao cumprir o sacrifício derradeiro, foi também transformada a lei. Foi cumprida uma lei e veio uma nova lei. E para a gente aprender essa nova lei, o que Jesus Cristo fez? Como diz em Mateus 16:18, ele fez a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo. E aí nós vemos o seguinte: Paulo disse em Coríntios, né, dos 3 graus de glória, um parecido com as estrelas, outro parecido com a lua, outro parecido com o sol. Veja que para ir para o reino celestial, nós podemos fazer todo tipo de besteira que nós vamos para lá. Para ir para o reino terrestrial, basta a gente ser bom, ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão, nós vamos para o reino terrestrial. E vão ter pessoas boas ao nosso redor. Já para ir para o reino celestial, onde nós vamos viver com as famílias, Jesus Cristo fez uma coisa mais exigente.
né? Ele colocou ordenanças e convênios para a gente cumprir. É o único reino que precisa de ordenanças e convênios, né? Começando com a ordenança do batismo e o convênio que nós fazemos no batismo. Já no batismo nós fazemos convênio. Alguns até se esquecem desse convênio, né? E não é fácil esse convênio do batismo, né? É guardar os mandamentos, que já não é tão fácil. Tomar o nome de Cristo sobre nós quer dizer o quê? Que quem olha para nós é um discípulo de Jesus Cristo ali. E, infelizmente, nós vemos membros da igreja que muitas vezes têm até vergonha de dizer que são santos dos últimos dias. Mas tudo bem, e continuem vendo na igreja, porque um dia vão perder essa vergonha. Porque, eu fico envergonhado, então não vou na igreja. Não, pelo contrário, aí que tem que vir mais na igreja para poder, então, assumir a sua categoria de santo dos últimos dias. E a outra coisa que é a mais difícil de todas, que é sempre lembrar dele, né? Por isso, Jesus Cristo já sabia que era tão difícil que ele faz a gente renovar os convênios do batismo toda semana, no sacramento. Então, toda semana a gente avalia como é que está, né? Será que realmente as pessoas estão enxergando em mim um discípulo de Cristo? Será que eu estou pensando nele? Como é que estão os mandamentos? Alguém perguntou uma vez para um apóstolo qual é o mandamento mais difícil de cumprir. Ele disse, é aquele que tu não está cumprindo. Esse é o mais difícil de cumprir para ti, né? Então, não interessa qual seja. Aquele que tu está com dificuldade de cumprir é o mais difícil. Trabalha mais nele, né? Trabalha mais nele e vamos vencer ele. Então, já nos convênios do batismo é difícil. Já em Doutrina e Convênios 84, nós temos ali depois a ordenança do sacerdócio e os convênios do sacerdócio. Muita gente não sabe desses convênios. Tem o sacerdócio e não sabe que fez os convênios de magnificar o sacerdócio, né? E também sempre lembrar dele, e também guardar os mandamentos. Quer dizer, tudo isso está ali pelo versículo 31 até o 44, mais ou menos. Mas são já ordenanças e convênios que nós fazemos na capela. E até aí, mais ou menos, vão as ordenanças e convênios da capela. Aí começa o segundo estágio, que são as ordenanças e convênios do templo. Veja que muitas vezes a gente não se lembra dos convênios que fez na capela. Agora, imagina aquele que foi uma vez no templo e fez os convênios do templo, né? Os convênios da iniciatória, os convênios dos endowments ou investiduras, os convênios de selamento. Quer dizer, todos esses convênios são belíssimos no templo, são belíssimos. Mas todos têm a parte nossa e tem a parte do Senhor. Cada palavra do convênio do templo tem um significado impressionante. E lembrar que todas essas ordenanças e convênios são sagrados e são o caminho da vida eterna. O caminho da vida eterna começa no batismo e termina nas ordenanças de selamento do templo, né? Ali é que nós estamos preparados. Agora, só vai terminar quando? Quando nós entendermos todas as ordenanças, não é as palavras, não é saber de cor a palavra das ordenanças, é saber o que cada palavra dessa significa. É saber o significado, por que Jesus Cristo botou essa palavra na ordenança? Por que Jesus Cristo botou essa palavra nos convênios? Então, isso é que nós temos que entender. E aí nós vamos ver o quê? Esse é o caminho da vida eterna. O caminho da vida eterna passa por ordenanças e convênios. E para ir para o reino celestial, nós temos que fazer ordenanças e fazer convênios para poder ir para o reino celestial. Nos outros reinos, nós não precisamos fazer nada disso. Mas para o celestial, nós precisamos.
E são coisas que já faziam na Igreja de Jesus Cristo, né? Veja, por exemplo, esse trabalho pelos mortos, né? Nós temos em 1 Pedro 3:19 falando do trabalho dele pelos mortos para aqueles que haviam vivido no tempo de Noé e que morreram lá no dilúvio. Eles estavam fazendo trabalho pelos mortos por eles. Em Coríntios 15:29 fala de outra maneira que farão aqueles que se batizam pelos mortos, né? Então, tudo isso está nas Escrituras. O trabalho no templo está em Apocalipse 7, de 13 a 15, mostra o que fazem aqueles de branco que trabalham dia e noite no templo do Senhor. Então, veja, tudo isso está e está nas Escrituras de todo mundo, que é no Novo Testamento, né? Então, é interessante, se nós vemos o sacerdócio arônico e o sacerdote Melquisedeque, está lá em Hebreus 5:4, Hebreus 5:10, Hebreus 7:11, tudo fala do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque. Então, vejo que a igreja que Jesus Cristo botou na terra para dar o caminho da vida eterna foi a igreja que foi restaurada por José Smith e que hoje dá o caminho da vida eterna para nós, né? Nós temos agora o caminho da vida eterna. Mas não é só para nós, ele é para todo mundo. Por isso que Jesus Cristo disse no fim, né, de Mateus, de João, que ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Que ele diz: tu me amas, Pedro, né? Apacenta meus cordeiros. Tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso ele está mandando um recado só para Pedro? Não, está mandando para todos nós. E esse é o trabalho que nós devemos fazer. Por isso que nós temos que pensar nos nossos irmãos, né? E nós temos o caminho da vida eterna, né? Inclusive, tem um programa da igreja que diz o caminho do convênio. E é um programa muito bonito que a igreja fez. Inclusive, no sitezinho aquele da livraria da igreja, da biblioteca da igreja, né, tem nos adultos, entra e vai entrar um outro íconezinho, diz lá, meu caminho do convênio. Todo mundo que se batiza na igreja deve entrar naquele íconezinho ali. E vai ter um monte de coisa, inclusive receber as boas-vindas de estar na igreja, né? Já os líderes, eles têm o ícone nas ferramentas, que diz progresso no caminho do convênio. E esse progresso no caminho do convênio deve ser avaliado pelos líderes, né? A reunião que tem de conselho é justamente para ver o progresso no caminho do convênio dos membros novos e dos membros que estão voltando para a igreja. Isso é o que nós devemos fazer. Então, veja, por que no caminho do convênio? Porque o caminho do convênio é o caminho da vida eterna. E nós queremos espalhar a vida eterna para todo mundo. Por quê? O teu pai diz: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem, né? Então, a imortalidade ele já deu, mas a vida eterna tem a nossa parte, porque um convênio é sempre entre duas partes, né? Tem a parte dele e a nossa. E para a vida eterna nós temos os convênios que vêm através das ordenanças. E elas têm que ser cumpridos por nós para que nós possamos merecer. Então, isso que eu gostaria de deixar o meu testemunho de que eu sei que se nós trilharmos o caminho do convênio, nós vamos chegar na vida eterna, sem sombra de dúvidas. E aí, a morte não separa mais coisa nenhuma, né? A morte não vai nos separar da nossa esposa, não vai nos separar dos nossos filhos, não vai nos separar dos nossos familiares, não vai, a morte não tem mais poder sobre nós. Acabou o poder da morte sobre nós, né? A morte só tem poder sobre nós quando o pecado está junto, porque aí Satanás começa a influenciar. Quando o pecado se afasta, a luz do Senhor vem para a nossa vida e aí nem Satanás tem mais poder nenhum sobre nós.
Então, que nós possamos, eu acho que o grande recado que eu gostaria de dizer, nunca se afaste. Aquela barra de ferro no sonho de Larry, e que depois Neff sonhou também, ela é justamente o caminho do convênio. E por isso que nós temos que ir muitas vezes no templo, porque muitos convênios do templo nós não entendemos quase nada. E nós não podemos discutir esses convênios, essas ordenanças, fora do templo. Ah, porque é secreto? Não, porque é sagrado. E o que é sagrado se discute em terreno sagrado, que é dentro do templo. E é por isso, e ali nós vamos ter um bom entendimento do que é sagrado, dentro do templo do Senhor. E por isso que nós temos que ir tantas vezes. Não é, é importante fazer ordenanças pelas pessoas que já passaram por essa vida e não puderam fazer, né? É importante nós estarmos lá colaborando com o templo, mas o mais importante é, cada vez que fazemos uma ordenança dessas, aprendermos um pouco mais sobre a ordenança e sobre os convênios que estão ligados a essa ordenança. Então, isso que eu gostaria de deixar para iniciar a conversa, né? Eu deixo com todos vocês, com o meu amor, a minha gratidão e, e a minha gratidão imensa ao Senhor por tudo que fez na minha vida até hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, Amém. meu irmão, Amém. muitíssimo obrigada, né? Amém. Vamos terminar, vamos esperar os améns. Tá. Muitíssimo obrigada, né, pela sua presença. E agora o irmão senhor está aberto para perguntas. As perguntas, elas são de âmbito geral, ou tu queres que as perguntas são só direcionadas ao que a gente acabou de ouvir? Eu só gostaria que você coordenasse as perguntas, mas pode ser do jeito que quiser. Perfeito. Então, gente, eu gostaria que as Se eu não pessoas... souber, digo que não sei. Pronto. Oi? Se eu não souber, eu digo que não sei. Muito bem. Então, eu só gostaria que nós desligássemos os nossos microfones. A gente tem bem aqui na reação, né? A gente tem uma opçãozinha para levantar a mão, tá? Eu gostaria que vocês usassem a mãozinha. E a gente tem uma coisa de dizer assim, eu vou fazer uma pergunta, agora eu tenho uma réplica, eu tenho uma tréplica. Então, se a gente tiver uma tréplica que seja muito longa, uma réplica que seja muito longa, né? Vamos tentar fazer uma coisa bem sucinta para que todas as pessoas que queiram perguntar possam ter a oportunidade, viu? E a gente começou aí com a Mari. Olá, muito obrigada pela mensagem, foi bem especial. E eu gostaria de perguntar algo sobre a bênção patriarcal. A gente, de vez em quando, nós temos mensagens aqui sobre a bênção patriarcal e chegamos em perguntas, e vem sempre a questão sobre a questão da primeira ressurreição, se a obrigatoriedade de ter nas nossas bênçãos patriarcais a respeito disso ou não. Eu queria uma explanação sobre isso, por favor. Tá bom. Então, agora entra o patriarca, o conselheiro do templo, né? E já que eu sou patriarca também, então está tudo certo. Olha, a bênção patriarcal é uma escritura pessoal para cada um. Ela é, na verdade, o Pai Celestial dizendo as expectativas dele com a pessoa. Se o patriarca não botou alguma coisa, isso não quer dizer que não vai acontecer, de jeito nenhum. Tá? Então, se ele não botou quando é a ressurreição, não quer dizer de jeito nenhum que tu não vai ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo. Não quer dizer nada disso. Ele pode ter enfatizado o patriarca um pouco mais e ter colocado isso. Mas não depende da bênção patriarcal a tua vida lá. A bênção patriarcal é como se fosse uma liarronazinha que, de acordo com a tua fé, as coisas vão acontecendo. A minha, por exemplo, quase toda aconteceu. Eu até brinco com a minha esposa que a única coisa que eu não fiz da minha bênção patriarcal até hoje foi escrever um livro.
Aí eu disse para ela, eu vou deixar para daqui uns 10 anos, senão o Papai do Céu me leva, né? Porque eu já fiz tudo, aí não estou brincando só. Já estou até começando a escrever alguma coisa. Mas vejam que são coisas que são a expectativa. Se não foi posta alguma coisa, tudo vai depender da tua fidelidade, não é da bênção patriarcal, não. Bênção patriarcal, inclusive, tu pode ter coisas que tu não faça aqui, que a tua bênção patriarcal indica. Aquilo é que o Senhor disse, olha, é o caminho mais fácil. Mas às vezes tu pega um caminhozinho um pouco mais difícil, que vai dar no mesmo lugar. Mas o caminho mais tranquilo seria aquele da bênção. Tá? Mas se não foi posto lá que vai ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, não se preocupa nada, nada. Não depende do que está escrito lá, depende da tua fidelidade ao Senhor, tá bom? Muito Tô vendo bem. que ninguém mais levantou a mão. Posso. Que surgiu uma dúvida em relação a isso, pode ser? Pode. É, é, há algo muito específico na minha bênção que fala que eu vim para a Terra para cumprir. E eu tô vendo que os anos estão passando e parece que não vai se cumprir, porque eu já fiz 41 anos e inclusive fala sobre ser mãe, né? E aí a gente entende que já se torna um pouco mais difícil nessa idade e não tenho pretensão de me casar tão cedo, porque eu não tenho pretendente bom aí, né? Então, assim, para mim ficou mais claro, porque fala que é um fator determinante. E eu vim para essa terra para isso. Deixa eu te explicar. Primeiro, tu tem que ter a intenção de casar. Sempre tive. Essa é a intenção, porque tu diz, eu estou muito tranquilo, não estou com muita intenção. Tem que ter, está errado. Se não tem, tem que procurar. Claro que tem que procurar aquele que tu vai sentir que vai ser teu companheiro para a eternidade. Tem que ser alguém que te leve ao templo e que esteja disposto a cumprir os convênios das ordenanças que vão fazer, tá? Mas tem que ter isso em mente e pedir para o Pai Celestial. Pai Celestial, manda meu eleito aí. Eu estou pronto aqui. Segundo lugar, tu pode ser mãe de outras maneiras. Tu pode adotar também pessoas, pode adotar crianças e vai ser mãe daquela criança, né? Mas eu acho que tu ainda está muito nova, ainda dá para pensar em casar e ter seus filhos, tá bom? Muito bem. Gente, só uma pessoa de cada vez para perguntar. Não pergunta ao mesmo tempo. Quem mais tem pergunta? Nós temos 76 pessoas. Ninguém tem perguntas sobre nada? Nada vem à mente? E olha que eu falei para o irmão Moroni que as pessoas, para a irmã Rosa, que as pessoas aqui perguntam muito, todo mundo participa o tempo inteiro. Vocês estão fazendo igual mãe que tem filho e diz: Olha, meu filho já sabe falar uma palavra, fala, menino. O menino fica caladinho, a gente passa vergonha. Alguém, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Ou a explanação foi muito boa, ou ninguém entendeu nada, né? Eu tô achando. Não. Olha, o Deodato chegou, ele faz muita pergunta. Pronto. A Mel? Olá, meu nome é Maria das Graças. Eu posso fazer uma pergunta? Ah, Claro. pode sim, minha flor, e depois a Mel faz a pergunta para a gente. Ah, ok. Foi interessante a pergunta anterior. A minha pergunta é sobre o selamento. Eu ainda não sou selada, meu pai e minha mãe, e, e eu não tenho intenção de selar o meu pai. Eu tenho intenção de selar a minha mãe. Como é que ficaria o selamento? Como é que nós poderíamos fazer esse selamento? Olha, o selamento já diz tudo, é o selamento dos filhos aos pais, não é? Então, Isso. quem escolhe a quem quer ser selado é o filho. Como é o selamento dos filhos aos pais, tu vais escolher a quem você quer ser selado. E vai ser selada aquela pessoa, né? E depois o Pai Celestial vai ver o que vai fazer.
né? Se a tua mãe se casou de novo ou coisa parecida, de repente tu pode ser selado ao teu padrasto, né? E porque a escolha do selamento é dos filhos, tá? Tanto é que o nome do selamento é selamento dos filhos aos pais. Ah, então, se minha mãe quiser fazer o selamento dela normal com meu pai, ela faz. Ah, mas se eu optar por não fazer, eu também posso. Também pode, tá Certo. bom? Tá bom, muito obrigada. Tá bom. A gente tem agora o Oliver e depois a Débora. Oliver, por favor. Sou eu? Uhum. Ok. Boa noite, presidente. Tudo bom? Ah, tá me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Ok. Eu tenho um filho que ele está na missão e toda segunda-feira a gente faz uma chamada de vídeo, né? E uma dessas conversas a gente estava falando sobre bênção patriarcal. E ele aprendeu na missão que essa bênção patriarcal a gente deve continuar escrevendo ela. Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. Tá Qual? o Seu áudio. microfone está desativado. Seu áudio está desativado. Agora deu. Eu acho que o que Sim. ele vai continuar escrevendo é o diário dele, né? E esse diário é que vai conter todas as experiências e ele vai mostrar se está seguindo os conselhos da bênção patriarcal ou não. Quer dizer, tudo que vai ser escrito, né, o diário da vida e que os anjos estão escrevendo, claro que vai depender dele depois. É como eu disse, as escolhas, a bênção patriarcal, ela dá uma linha para a pessoa, daquilo que o Pai Celestial diz, olha, esse é o melhor caminho para chegar à vida eterna. Mas, de repente, tem uns desviozinhos que a pessoa dá e não quer dizer que ela não possa voltar lá na frente no caminho, né? E nem quer dizer que seja ruim também, talvez dê mais trabalho para ela, só isso. Mas não é que ele vai continuar escrevendo a bênção patriarcal dele. A bênção patriarcal é uma só. Agora ele vai continuar escrevendo as experiências da vida dele. E ele vai ter direito à revelação. E a revelação, ela não é uma bênção patriarcal, mas ela te dá a mesma direção através do Espírito Santo na tua vida. Ok, obrigado. Obrigada, Oliver. Débora, por favor. Oi, boa noite, presidente. Feliz em vê-lo de novo, que lhe conheço desde Fortaleza, lá nos discursos da estaca eleitoral. Então, a minha pergunta é, no caso de casais divorciados, né, que foram selados, e aí tem os filhos selados aos pais, né? Então, como que fica a situação dos filhos selados de casais divorciados lá no Reino Celestial? Como que vai ficar com os dois, né? Com o pai e com a mãe, se os Bom, pais estão divorciados. se todos forem fiéis, vai ter um jeito para ser dado lá. Mas eu só quero dizer uma coisa: pais não se divorciam dos filhos, se divorciam da mãe. E mãe não se divorciam dos filhos também, se divorciam do pai. Então, os pais e mães vão ser pais para toda a eternidade daquelas pessoas, se forem fiéis, mesmo que tenha outra companheira ou outro companheiro, né? Eles vão ser o pai e a mãe daqueles filhos. E todos sendo fiéis, ainda assim vão viver juntos, tá bom? Ah, sim, porque uma vez eu ouvi falar que os filhos iam pertencer ao pai, porque o pai que tem o sacerdócio, algo assim que diz assim, que tirou a mulher de campo. Diz, não, mas selamento é selamento. Diz que Quem falou não entendia muito ou quis inventar alguma doutrina. eu Por também. isso, por isso que Obrigada. eu digo, a mãe não se divorcia dos filhos
nem o pai se divorcia dos filhos. Mãe e pai são chamados para toda a eternidade. Entrando aqui no Pronto, negócio diferente, mas tudo bem. foi sem querer, alguém compartilhou a tela sem querer. Emerson, por Tá. favor. Boa noite, presidente. Boa noite a todos de novo. Eu cochilei e acordei no final da mensagem, gente. Me perdoem. Mas eu tenho uma pergunta para o presidente Moroni a respeito de uma palavra que o profeta usou no último discurso dele, que foi o materialismo. E a gente conversa com algumas pessoas nos grupos, e essa é uma coisa que me preocupa muito, não é? Eu vejo que depois de uma certa idade tem muita gente procurando estabilidade financeira dentro de um casamento. E eu gostei muito do que o presidente falou no começo da mensagem dele, antes de eu apagar aqui, que ele falou assim, é muito bom procurar uma segurança, mas não é o primordial. Eu gostaria só que o presidente falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Se é essencial ou não, o que é essencial de verdade, né? É uma boa pergunta. Nós vamos repetir aquele início, né? Tudo que é essencial é aquilo que não termina com a morte. Isso é o essencial. Né? Tudo que termina com a morte não é essencial. Mas é o que eu digo. Não é importante? Não estou dizendo que não é importante. Por exemplo, fazer cursos de doutorado e tudo mais é bom? É bom para ter uma vida melhor aqui na Terra, para ter uma posição melhor, para poder, mas é para uma vida aqui na Terra. O doutorado que nós precisamos fazer para a vida eterna é aquele que está no templo do Senhor, nas ordenanças e nos convênios do templo. Esse é o doutorado da vida eterna. E esse é o que nos interessa muito mais, né? Claro que nós precisamos ter condições de viver aqui. Quem paga o dízimo, quem procura estudar, quem procura trabalhar, vai ter condições aqui, não tenho a menor dúvida disso, né? Agora, para ter uma melhor situação lá depois dessa vida, aí sim, aí nós precisamos entender mais as ordenanças do templo e os convênios do templo. E precisamos, porque eu costumo dizer uma coisa muito simples. Tem muita gente que diz, não, mas eu já conheço as palavras do convênio. Olha, meu filho, para te viver todas aquelas palavras do convênio não é fácil, não. O negócio não é fácil, não, e tu tem que conhecer bem, tem que saber por que tu está cumprindo aquilo. Não é só saber a palavra, é saber por que o Senhor botou aquela palavra lá. Por que o Senhor botou aquela condição lá? E por que o Senhor está prometendo essa bênção aqui no convênio? Então, o dia que eu souber tudo isso, provavelmente eu vou ser transladado, porque aí não preciso mais entender, né? Porque já entendi tudo. Então, nós temos que procurar cada vez mais entender isso. Mas então o senhor está dizendo que o conhecimento secular não é importante. Estou dizendo que é importante. Mas o essencial é o conhecimento que está na igreja e no templo. Esse é essencial. Porque a morte não vai ter o menor efeito sobre ele. Muito bem, obrigada. A Maria Helena, você será a próxima, mas antes de você, eu gostaria de ler uma pergunta que tem aqui no nosso chat, viu? Que é para dar oportunidade para todo mundo. É da Inira, ela gostaria de saber por que que não existe, por que que só existe, deixa eu voltar aqui que eu não lembro mais da pergunta. Por que que só existe o certificado de selamento de casal, né? Por exemplo, quando é feito da família, não tem certificado, tipo, os filhos aos pais, mas do casal, marido e esposa tem. Por que que isso acontece, presidente? Quem é que diz? Está certificado em todos os registros do templo. E está certificado, não tem o papel para ser dado, porque o mais importante é o papel do selamento do casal, para botar na parede.
Já os outros certificados, vai ver, nas ordenanças do templo está lá escrito. E está escrito pelos homens aqui na terra e pelos anjos lá no céu. Pode ficar tranquilo que o certificado está lá escrito, né? Nada do que é feito no templo não está registrado. Por isso tem, inclusive, a figura de um homem que é o registrador, né? Então, tudo isso está certificado e registrado. Só não tem o papel para ser dado lá, e o papel seria só o do casamento. E o casamento sendo feito, os filhos já estão garantidos que estão vivendo sob o convênio. Muito bem, agora a gente tem uma pergunta da Maria Helena, que tem o sobrenome mais bonito daqui, Soares. Maria Helena, você pode fazer a pergunta para a gente, por favor? E depois eu vou para o chat. Tu desligaste o microfone, Maria Helena. Maria Helena? Então, enquanto a Maria Helena trabalha... Tu me dá um minuto? Só um minutinho, meu anjo. Enquanto você... É um minutinho, e aí eu vou ler a próxima pergunta, viu, Emerson? E depois a gente levanta a mãozinha. Tá bom, então eu queria só convidar todo mundo para o dia 2 de dezembro. Meu pai vai ser selado a minha mãe, depois de 35 anos de igreja. E é muito provável que ele seja o primeiro membro da igreja do Acre, tá bom? Então vai ser uma coisa muito especial. Quem puder ir para Recife será muito bem-vindo. Aí, todo mundo aí já comprando as passagens para Recife. Alegria. Eu tenho uma pergunta aqui, enquanto a Maria Helena trabalha ali nos probleminhas técnicos, viu? A pergunta é a seguinte: se o casamento é essencial, se casar é essencial para entrar no reino celestial, né, para a gente ganhar exaltação, por que que Jesus Cristo não casou quando estava aqui na Terra? Bom, tem várias coisas de Jesus Cristo que a gente não sabe. O que eu sei é que para estar no grau mais alto do reino celestial, tem que ser casado, né? E se ele estiver lá, provavelmente vai estar casado. Como o Pai Celestial tem a Mãe Celestial, eu nunca ouvi falar do casamento do Pai Celestial com a Mãe Celestial. Mas nós sabemos que tem uma Mãe Celestial, tem até o hino ao meu Pai, que confirma bem isso, né? E nós nunca ouvimos falar do casamento dele, né? Mas, com certeza, também não ouvimos falar do casamento de Jesus Cristo por alguma razão, mas, com certeza, quem estiver no grau mais alto do reino, não é que no reino celestial tem também pessoas que vão entrar que não casaram, mas o grau mais alto do reino celestial é para aqueles que são casados. Por isso que o templo, as ordenanças que nós temos que fazer para chegar na vida eterna, começam com o batismo, e a última ordenança para fazer é na sala de selamento, onde fazemos o selamento celestial. E com uma coisa interessante, todas as outras ordenanças são individuais. Na sala de selamento, aí já é uma coisa familiar, né? Nós precisamos ter a nossa família para poder ir para o reino celestial e o lugar mais alto do reino celestial. Então, são coisas que, se nós não conhecemos, é que ainda não foi interessante para ele divulgar, né? Do mesmo jeito que eu não conheço nada sobre o casamento de Deus, de Elohim, com a esposa dele, né? Muito bem, Maria Helena, vi que você já ligou o microfone. Pode Sim. fazer Tá me ouvindo? alto e claro. Ok. Eu quero agradecer pelo elogio aí do sobrenome. Enfim, eu queria fazer uma pergunta para o irmão Torgan. Em relação ao selamento dos filhos aos pais. Muitos casos na igreja existe de
pais, né, e mães que se divorciaram, tiveram filhos, se divorciaram e depois casaram outra vez, continuam na igreja, tanto um como o outro, refizeram a sua vida e estão na igreja, ambos estão ativos. Eu queria saber sobre o selamento dos filhos que eles tiveram junto quando eram casados. Como que seria? Porque os filhos só podem ser selados aos pais, né? Então, como que seria? Quem pertenceria aos filhos? Os filhos iam pertencer a quem? Bom, eu, em primeiro lugar, eu expliquei já um pouco, mas talvez tu estava um pouco distraído. Mas Eu eu acho que eu tinha caído a ligação. mas veja como você falou, o selamento dos filhos aos pais. Selamento dos filhos aos pais já mostra que o filho é que escolhe. O filho é que vai escolher a quem ele vai querer ser selado. Normalmente, eles são selados aos pais biológicos, né? Porque eu disse, o pai pode se divorciar da mãe, mas não se divorcia dos filhos. A mãe pode se divorciar do pai, mas não vai se divorciar dos filhos. Chamado de pai e mãe é para sempre, né? A não ser que haja algum problema e os filhos preferem se selar a madrasta ou a padrasta. Aí a escolha vai ser deles, tá Então bom? eu vou refazer essa pergunta, porque essa parte eu ouvi, mas não é bem a resposta. Por exemplo, a pergunta, então, vou refazer. Nós sabemos que nós seremos com família, né? Seremos exaltados como família. E os nossos filhos vão estar com a gente nessa exaltação ou nesse estado maior. Se ambos fizerem a sua parte, os filhos vão ter que escolher com quem eles querem, tá? Ou então, por exemplo, se os pais se o pai ou a mãe que eles escolherem se selar, ambos tiverem a oportunidade de estar lá, eles vão pertencer a que família? Ou a família vai ser uma só? Se, se todos forem fiéis, não vai ter problema nenhum, todo mundo vai ser feliz, né? E claro que eles vão escolher, mas todos vão estar unidos de alguma maneira, né? Porque lá nós vamos ter os laços familiares e eles vão ter os laços também. Se o pai foi fiel com outra esposa, se a mãe foi fiel com outro marido, ainda assim eles podem escolher o pai que está com a outra esposa e a mãe que está com outro marido, e eles vão ter esses laços familiares sendo todos fiéis, né? Se algum não for fiel, aí vai estar fora disso, vai estar no reino terrestrial, né? Ou até no celestial, tá? Mas isso não é um problema nenhum se todos forem fiéis. Mas ainda assim, os filhos escolhem qual é a linha que eles querem seguir. Obrigada. Obrigada, Maria. Mel? Obrigada, boa noite. A minha pergunta, ela é quase parecida da Maria Helena, né? Eu acredito que a resposta vai ser parecida. Mas eu vou perguntar. Os meus pais, eles morreram sem conhecer o Evangelho. E depois que meu pai morreu, a minha mãe casou de novo. E eu fiz o selamento já dos dois, e me selei aos meus pais, né? E selei minha mãe com o segundo marido dela. E às vezes eu ficava assim me perguntando, mas eu selei os dois, mas eu quero ficar com meu pai e minha mãe lá na eternidade, né? Eu quero ficar com meu pai e minha mãe, não com a minha mãe, com o meu tio, né? Mas a resposta eu acredito que vai ser igualzinha com essa que o senhor deu agora para Maria Helena, porque foi depois de mortos que eu fiz o selamento deles. E aí, irmão Moroni? Sim, e é a mesma coisa. É como eu disse,
Não há divórcio de pai com filhos, de pais com filhos. O divórcio, ou a separação, ou ficar viúva, não quer dizer que vai deixar de ser mãe daqueles filhos ou pai daqueles filhos. Então, e nós temos que entender o seguinte: todo mundo, o que nós temos que nos preocupar é ser fiel, ser leal, cumprir os convênios, fazer as ordenanças, e lá o nosso sentimento vai ser tão puro que a gente vai unir todo mundo, né? E a gente não vai ver grandes diferenças, porque a pureza de sentimento do reino celestial, né, o sentimento que predomina no reino celestial é o amor, né? Então não vai ter diferença nenhuma, nós vamos estar lá juntos, mas ainda assim, volto a dizer, quem escolhe que vai ser selado são os filhos, que é selamento dos filhos aos pais. Tá bom? Mas não se preocupe. Se preocupa em viver bem o evangelho, né? E ajudar os pais, os filhos a estarem todos no reino celestial. Se todos estiverem lá, vai ser uma alegria imensa. E aí, tudo que eu estou falando aqui, você um dia me encontra lá e diz, meu Moroni está lá. Tem outra pergunta, irmão Moroni. Seria duas, né? Eu sou viúva. Meu falecido marido, ele era membro da igreja, mas nós não chegamos a se selar, porque ele morreu afastado. Então, eu tenho os meus 2 filhos e ainda não somos selados, mas pretendo me casar. E aí eu fico pensando assim, como é que eu faria? Porque os meus filhos já têm responsabilidade, né, de escolher, né, a quem eles querem se selar. E eu quero ter os meus filhos comigo, né? E eu vou ter meu futuro esposo, né? Creio que em breve terei logo meu futuro esposo. Eu estou namorando. E aí eu fico pensando assim, e agora, como é que eu faço? Eu fico assim, né? Porque eu quero meu filho, né? Não sei se eles vão querer também, sei lá. Primeira coisa, trate de cumprir todas as regras de um bom namoro, né? E que termine lá dentro do tempo, né? E não te preocupa, teus filhos eu tenho certeza que vão escolher ser selados a ti, né? E como eu disse, se todos forem para o reino celestial, vocês têm a garantia de viver juntos, não tem problema nenhum. Mas de mãe, a gente é um chamado para toda a eternidade. E pai é um chamado para toda a eternidade também. Muito bem, Obrigada, obrigada. porque um dos meus filhos, eles Obrigada. falaram, né? Eu já fiz até missão, e ele só disse assim para mim, mãe, o que a senhora decidir está decidido. Eu apoio a senhora. Obrigada. Obrigada. Pode ficar Então, tranquilo. gente, Obrigada. o irmão Moroni, ele nos disse que ele poderia ficar só às 23 horas, tá? Nós temos algumas perguntas no chat e eu vou dar prioridade às pessoas que ainda não perguntaram, tá? Para a gente ser justo com todo mundo, tá? Então, vamos começar aqui com o Edevani. O Edevani gostaria de saber se é verdade que patriarca não pode ter outros cargos. Não, tanto é que eu sou conselheiro do templo, né? Ele não pode ter cargos de bispado, de presidência, de estaca, coisa assim, né? E no meu caso, por exemplo, eu sou patriarca da estaca do templo, então fica muito tranquilo para mim. E aí, a única coisa que tem que acontecer tem que receber uma autorização especial. Essa autorização eu recebi. Muito bem. Eu gostaria só um minutinho, a Carla, a Mari, segura só um pouquinho aí. Eu tenho certeza que o irmão Moroni vai responder, mas vamos dar só uma oportunidade rapidinho para a Carla e depois para a Débora. E depois eu venho aqui para o chat. Boa noite. Há muito tempo eu escutava falar que, por exemplo, eu sou selada a meu ex-marido. E eu escutava falar que se ele falecesse, eu não conseguiria mais cancelar esse selamento. E há uns meses atrás alguém me disse que isso mudou, que se eu for casar novamente e ele tiver falecido, eu consigo sim cancelar o meu selamento. Isso é correto, essa informação?
Olha, que eu saiba, tu pode cancelar a qualquer momento. Eu não posso te dizer com certeza absoluta, mas 90% de certeza. E, Vivo ou morto, tem como cancelar. exatamente. Tá? Certo. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Débora, por favor. Então, eu só uma dúvida. Um casal que foi selado, né, e depois se divorciou, e aí eu queria saber se depois o casal não tiver a oportunidade de casar de novo e selar outra pessoa, ou um dos dois, ou ambos, né? Se eles têm ainda a chance de ir lá na outra vida casar de novo e, não sei, herdar o reino celestial, se for fiel, né? Não sei. Se vai ter alguma outra chance de casar. Bom, se cancelou o selamento, ou se não fez o selamento no templo, na outra vida ninguém é dado em casamento, nem pode ser selado. Mas podem fazer por eles, depois, posteriormente, no templo, um trabalho vicário, tá? Que lá não vai ter casamento. E isso é claro, Jesus Cristo deixa claro, no Novo Testamento está bem claro. Então, lá não são dados em casamento, inclusive quando ele fala daquela viúva que casou com 5 irmãos, né? E com quem ela ficaria, ele disse lá, não é dado em casamento, nem coisa assim. Então, o que pode acontecer é, mais tarde, alguém fazer um selamento vicário por eles. E aí sim eles podem, então, casar novamente, tá? Mas não é muito fácil de acontecer, visto que eles se separaram aqui, né? Então não teria muita razão de fazer, mas é possível que isso aconteça se as pessoas vinculadas à família sentirem alguma coisa nesse sentido. Provavelmente vai precisar uma autorização especial porque se separaram. Tipo assim, né? Se eles se divorciaram e cancelaram o selamento, e um dos dois selar de novo, tudo bem. E o outro não selar, então esse perde as bênçãos, assim, ou talvez, se ele não tiver oportunidade novamente. Veja bem, perde as bênçãos do selamento, né? Se ele não fez um novo selamento. Mas não quer dizer, no milênio ainda vai acontecer muita coisa. Então, não quer dizer necessariamente que ele perdeu a vida eterna. Tá? Mas, claro que o caminho da vida eterna dele ficou bem mais difícil. Obrigada, Débora. Eu tenho uma pergunta aqui do Emerson, depois a Mariana e a Maria Helena. O Emerson quer saber que o conselho irmão daria a um homem e uma mulher que está solteiro à procura de um casamento. Que jejuem, que orem, que vão ao templo, né? E que participem de atividades dos membros adultos solteiros para procurar essa esposa, porque não adianta também esperar que o Papai do Céu vai botar uma pessoa para dizer aqui, ó, estou batendo na tua porta que eu vou ser a tua esposa, né? Ou você teu marido. Não, nós temos que procurar, temos que jejuar, temos que orar para que essa pessoa apareça na nossa frente e a gente sinta isso, né? A gente sinta isso que realmente aquela pessoa é adequada para nós, né? Claro que a bênção patriarcal ajuda também, né? Quem não tirou a bênção patriarcal, tire essa bênção patriarcal que vai ajudar, mas quero dizer a todos vocês, não tem uma pessoa só que é especial para a outra, tá? Nós temos pessoas que têm mais afinidades com outras pessoas. E essas pessoas podem, porque não tem ninguém predestinado, né? Não existe, eu tenho o destino de ficar com a Maria, ou eu tenho o destino de ficar com o José. Então, eu não precisava fazer nada, o José ia bater na minha porta, ou a Maria ia bater na minha porta.
né? Então, não é bem assim. Nós temos que procurar pessoas que têm os mesmos objetivos e que vão nos levar ao casamento do templo, mas não só ao casamento do templo, e vão nos levar a uma vida dentro do Evangelho, cumprindo os convênios que nós fizemos desde o batismo até as ordenanças do templo. Ou Acho que Mariana, Mariana, por favor. Ó, eu tinha uma pergunta a princípio, mas eu acho que surgiu uma mais importante aqui. Eu tinha entendido, eu tinha aprendido que se eu for fiel aqui, eu tenho buscado a minha vida toda por um casamento no templo e, e eu morri nessa condição, eu entendi que que eu teria a oportunidade de me casar e me selar depois. Só que me ficou confuso com... Entendeu corretíssimo. Entendeu Ah, corretíssimo. tá, porque ficou A confuso com o única que o senhor coisa disse. que tu tem que fazer é que tu tem que procurar. Tu não pode ficar sentada em casa, né, e dizer, não, eu vou receber, algum dia vai bater na minha porta o meu eleito, não sei o que. Não, não é assim. Tem que Não é meu perfil. procurar, tem que estar... Se tu fizer todo o possível para um casamento celestial, o Senhor está vendo isso. O Senhor sabe se tu realmente está fazendo todo o possível ou não. Se tu fizer todo o possível, eu disse que no milênio vai acontecer muita coisa. Né? E, sem dúvida nenhuma, aí tu vai ter essa oportunidade, e mesmo que tu estiver já no mundo espiritual, alguém pode fazer essas ordenanças por ti. Mesmo se eu não tiver feito um casamento terreno, pode ser feito um selamento? Como? Mesmo se não tiver feito um casamento terreno, pode ser feito um selamento com alguém? Pode. Pode, desde que tenha passado muito tempo. Tá? Interessante. Se passou muito tempo, pessoas viveram... Pode ver, na história da família, muitas vezes tem pessoas que não casaram. E Viviam juntos, né? e é feito o selamento dele. Verdade. Né? Só viviam juntos, mas tem que ter um certo tempo ter passado para isso. Por isso que eu digo, o selamento mais importante é o selamento do tempo. E essa irmã que falou, se ela estiver realmente cumprindo tudo, buscando o seu companheiro e não achar, o Pai Celestial não vai ser injusto. Alguém vai estar lá que ela possa viver para toda a eternidade também. Tá bom? Obrigada, Ok. obrigada, Mariana. Pessoal, a gente está com um tempinho bem limitado, tá? Então, eu gostaria que a gente fizesse uma perguntinha só, né, para a gente dar oportunidade para as pessoas que também estão no chat. A gente tem uma pessoa chamada Marilene, ela disse que ela é casada, ela foi selada com o marido, mas o marido está inativo e não quer mais retornar à igreja. Caso ele não volte e eu não me casar, eu ainda posso herdar o reino celestial? Na verdade, já foi meio que respondido. Eu já respondi. Se ela for fiel, já é uma grande coisa. E ela não vai ser colocada de lado se ela for fiel. Né? Se ela for fiel ao Senhor, e mesmo que o marido não esteja ativo na igreja, se ela cumprir a lei da castidade, tudo direitinho, né? O Senhor não vai deixar de recompensar aqueles que fizeram as coisas certas. Pode ter certeza disso. Né? E, infelizmente, com esse marido ela não vai ficar. Ela vai ser dada a outro marido que vai, então, viver com ela no reino celestial. Se esse marido se arrepender e voltar e cumprir as ordenanças do templo e os convênios do templo, aí está tudo certo, aí eles vão viver juntos. Mas, se ele não cumprir, não acontecer, ela será dada a outro marido. Muito bem. Presidente, a gente tem uma outra pergunta sobre cremação. Presidente, gostaria de saber qual é a posição da igreja sobre cremação. A igreja não tem uma posição de impedir, mas ela tem uma posição de aconselhar. Ela não aconselha que sejam cremados.
Mas, ao mesmo tempo, não tem um grande impedimento para isso, porque senão uma pessoa que morresse num incêndio ia ter problema, né? E tem quantos que morreram no incêndio? Mas a igreja não incentiva a cremação. É esse o termo que a igreja usa nos manuais, tá? Ela não incentiva. Mas, se fizer, também não vai ser condenado por causa disso. Muito bem. Maria Helena, segura aí rapidinho a tua pergunta. Vamos dar a vez para Ionara, para Nara. Boa noite, presidente. Boa noite. A questão de eu vou fazer 22 anos na igreja e é uma questão para mim isso até agora. Eu vou tentar lhe explicar. A minha mãe não casou com meu pai aqui na Terra. Meu pai hoje é falecido. E minha mãe não quer casar com ele. Detalhe, isso aqui ela bate pé que ela não quer casar com ele de jeito nenhum. Se ela morrer e eu selar ela, vai dar ruim para mim. Ela não quer. E eu quero saber se então eu posso me selar só a ela, sem ela ser selada. É uma boa pergunta. Eu acredito que para te selar a tua mãe, ela tem que ter um selamento também, né? Mas é algo que eu vou ter certeza e vou responder, tá? Porque foi Ai, uma coisa obrigada. que não aconteceu ainda comigo isso. Mas, mas a princípio, ela precisava ter um selamento para poder ser selada, tá? Porque sempre os filhos são selados aos pais, né? E os pais, antes de serem selados aos filhos, têm um selamento. Eu já Isso vi que eu vou nadar e morrer na quer praia. dizer, não vai ter problema. É o que eu disse, só te preocupa em ser leal e fiel. E no reino celestial, a tua mãe vai ter um pensamento diferente, tu vai ter um pensamento diferente, e vocês vão se amar e tu vai amar o teu pai também, e não vai ter problema nenhum, não. Pode ficar tranquilo, tá? Obrigada, Mas presidente. Obrigada, Nara. Quando tiver resposta a essa pergunta, me passa, porque eu também tenho essa pergunta em relação ao meu filho, né? Tem que ter A Maria sacerdócio. tem que ter um sacerdócio, né? Isso foi mais ou menos isso que me o que eu disseram, mas acredito, todos os selamentos que eu fiz de filhos são casamentos, são selamentos de filho aos pais, né? Sejam pais adotivos, sejam padrastos, seja madrasta, mas sempre é selamento de filho aos pais, né? Não é feito selamento individualmente. Mas eu ainda vou ter certeza disso, te passo depois. porque eu lembro Obrigada, que presidente. antes do meu filho ficar inativo, era uma coisa que ele queria muito, era selar comigo, né? E Mas, mas eu tem nunca que... tive. E meu Mas ex-marido se tornou completamente inativo, então era mais ou menos essa conversa, a mesma conversa. Então, pois é, e talvez tenha que ter um novo marido, né? E ele busca, então, esse selamento, tá? perfeito, obrigada, irmão. Vamos lá para a Maria Helena e depois Deodato. Só lembrando que a gente só tem 15 minutinhos, tá, gente? Ok, obrigada. Vai ser rápido. Vendo aqui, o irmão Torga falou bastante coisas que me deixou um pouquinho assim assustada e com o meu pensamento humano, né? Porque aqui nós estamos falando de coisas dos nossos sentimentos aqui na Terra, né? Que nós queremos a nossa família, queremos os nossos esposos e tudo isso, porque nós temos esse sentimento aqui e queremos levar ele conosco, sem saber como que vai ser do outro lado. Eu vejo o irmão Torga falando que nós temos que preocupar sempre em guardar os mandamentos e fazer a nossa parte, ser fiel para a gente que o Senhor vai providenciar todas as coisas. Mas me levantou um medinho aqui, vamos assim dizer, porque eu ando procurando fazer a minha parte e quero melhorar, e tem muita coisa para melhorar, né? Porque o meu alvo é a exaltação, e nós sabemos que nós só podemos chegar lá com família, né? E
eu sou divorciada e o meu medo agora é, tipo, se eu morrer e não me casar de novo, não me selar de novo, as minhas filhas vão me selar com o meu ex-marido e eu não quero isso. Aí eu fico pensando, se eu, é que eu tenho o direito de negar, né, de aceitar ou não o selamento se elas fizerem aqui. Aí se eu recusar, e aí eu vou perder a oportunidade de ter um esposo, mesmo tendo feito a minha parte aqui, que eu precisava ter feito, ou eu vou ter uma oportunidade no milênio. Será que isso vai acontecer? Ou eu vou ter que aceitar o meu ex-marido para mim? Não sei. Deixa eu lhe tranquilizar. Em primeiro lugar, a irmã foi selada a seu marido, que se divorciou agora? Não, não. Não foi selada. É só depois que eu morrer, elas quererem me selar com ele quando ele morrer também. Ah, se selarem depois, ainda assim a irmã vai escolher seu companheiro. Tá? Não vai ter esse problema. Mas a irmã foi divorciada, então não vai ser feito esse selamento. Tá? E como eu disse, a irmã tem que se preocupar em ser fiel ao Senhor. E as suas filhas vão ficar contigo, pode ficar tranquila, tá? E no reino celestial, nós vamos ter ali muito amor e tenho certeza que não vai ter tristeza nenhuma, nenhuma mesmo, né? Se preocupe, a parte de provação nós estamos vivendo agora e vamos continuar vivendo depois dessa vida, mas até chegar ao reino celestial. Quando chegarmos lá, aí a nossa alegria e a nossa felicidade vai ser completa e a irmã não vai perder as suas filhas. Pode ficar tranquila. Obrigada. Obrigada, Maria Helena. A gente tem agora o Deodato, tá? Depois a gente passa para as considerações finais do irmão Moroni. E se por acaso alguém ainda tem uma pergunta que porventura eu não consegui ler, né? Por favor, mandem para a gente e a gente vai fazer o favor de mandar para o irmão Moroni depois. Se ele tiver tempo e puder responder, né? Assim todo mundo. Vamos lá, Deodato. Oiê, tá audível? É só para dizer, para perguntar para o Moroni se ele está animado e para ajudar ele, só ajudando Elder Antunes, presidente do templo de Recife, se não estou errado. Ele já explicou uma vez sobre isso. Não tem como selar, o filho não tem como se selar só ao pai ou só à mãe se não tiver um par, porque é o par que vai fazer o triplo. Isso, está certo, está certo. Eu só disse que eu nunca fiz isso, né? Então, eu acredito que não possa acontecer. Mas eu quero ter sempre 100% de certeza das coisas que falo, né? Mas eu tenho aí uma boa certeza sobre isso. E eu queria dizer a todos vocês, tem muitas coisas que eu falei, né? Eu tento embasar tudo nas escrituras e nos manuais, mas de repente pode ser que alguma coisa não esteja coerente. Se não estiver coerente com escritura ou com manual, acreditem nas escrituras e nos manuais e não no irmão Moroni, tá? Porque é lá que está a verdade. E se tiverem uma dúvida muito séria de alguma coisa, ajoelhe no chão, perguntar para o Papai do Céu que ele vai responder sem dúvida nenhuma, tá? Mas acredito que o que ele corroborou aí é o que é a verdade. Tudo bem, irmã Moroni, eu sei que eu pedi para o senhor fazer as últimas considerações, mas nós temos uma última pergunta do Eduardo. Tá Nós bom. temos ainda 10 minutinhos, então, gente, pessoal, o Eduardo vai ser a última pessoa, nós agradecemos a compreensão de todo mundo, tá? Eduardo, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite, presidente Moroni. É um privilégio poder participar. Eu tenho uma questão, que é o seguinte. Eu servi missão de 91 a 93. Meu pai ele ficou muito tempo inativo na igreja, mas ele sempre apoiou todas as coisas dentro da igreja, né? Então, assim, quando eu retornei da missão,
Eu fui com a minha mãe, minhas irmãs estavam inativas, permanecem inativas até hoje, casaram fora da igreja. Então, eu me selei a minha mãe e a meu pai. Nós fizemos o selamento. Na época, era tudo feito manualmente, né? Depois de um tempo, tudo foi digitalizado, tudo ficou em sistema. Porém, o que acontece? Quando eu entro na minha árvore genealógica, e eu vou ver a da parte do meu pai, as ordenanças, eu fiz tudo do meu pai, né? O batismo, a iniciatória, os endowments, o selamento, tudo certinho. Porém, tudo se perdeu no templo. Eu entro na minha árvore genealógica, mostra lá que o meu pai não tem nenhuma ordenança feita por ele. Eu queria saber, eu já conversei com a minha mãe me perguntou sobre isso, eu já perguntei para um monte de gente e eu não consigo entender. Como fica essa situação? Eu tenho que fazer tudo novamente pelo meu pai? Olha, tem uma equipe no Family Search que é apoio ao Family Search que resolve só esse tipo de problema. Possivelmente ordenanças, tu tem que saber em que templo foram feitas, né? Por quem foram feitas e ter testemunhas disso. E aí não precisa. Agora, se não souber o que foi feito, por quem foi feito e não tiver testemunhas, provavelmente vai ter que repetir todas elas, tá? Sim, presidente, eu entendi. É assim, eu retornei da missão em 95. Então, em 96, foi em 96 nós fizemos tudo isso, né? Na ocasião, o meu bispo, na época, que era muito amigo da família, muito próximo da família, ele representou meu pai. Então, eu tenho testemunhas, eu tenho as datas. Então, a tua mãe é viva até hoje? Sim, minha mãe é viva. E pelo número de membros, mostrar onde ela foi selada, que foi selada. Eu sou de São Paulo. Então, tudo isso deve aparecer. Se não aparecer, tendo as pessoas, conversa com o apoio do Family Church. Eles vão dizer o que precisa fazer para restaurar isso dentro do computador. Aí. Tá bom. Bom? Tá bom, eu agradeço muito. Eu acho que é facilmente restaurado, porque tu sabe que templo foi, tu sabe quando foi, tu tem aí o número de membros da tua mãe, que possivelmente seja o selamento dela, pelo número de membros vai identificar. Então, tem várias possibilidades que eu vejo aí de tu restaurar essas ordenanças no sistema. Mas, como eu disse, tem o apoio do Family Search, telefona para eles, e se tiver alguma dificuldade, vai falar com o registrador do templo que fica perto da tua casa, e ele te ajuda nisso. Tá bom? Tá bom, presidente, muito obrigado. Você de Brasília pode falar aqui no templo com o registrador, que é o irmão Rodrigo, e ele vai te ajudar tranquilamente a restaurar tudo isso, tá bom? Tá ok, presidente, muito obrigado, agradeço muito, viu? Nada. Obrigada, obrigada, Essa Eduardo. foi a última. Então, A gente tem uma pessoa, mas a gente pode, se o senhor não tiver tempo, pode bota ser. essa última, Então, vamos lá, Janete. E depois disso, gente, ele vai fazer as considerações gerais, porque ele realmente precisa sair, tá bom? Obrigada, boa noite. Eu tenho uma dúvida, que há 20 anos atrás eu fiz as ordenanças por meus avós. E hoje eu descobri que o sobrenome dos meus avós não são o que era, o que eu pensei que fosse. São totalmente diferentes. Eu tenho que fazer novamente, então, as ordenanças por eles? É muito diferente ou é a pronúncia, o jeito? Então, deixa eu falar como que era. Era, como é que é? Era Correia Fernandes. Eu tinha uma dúvida se era
primeiro Correia Fernandes ou era Fernandes Correia? Essa era a minha dúvida. E eu descobri que não tem nada a ver, que eles são de Oliveira. Eu acredito que também nesse pessoal de apoio do Family Search eles vão te explicar melhor, mas eu acredito que dá só para te, através de documentos, mostrar que foi o nome enganado e eles modificarem o nome. Porque, de qualquer forma, foram os teus avós, vai estar lá que filhos de quem eles são, tudo mais, tudo é igual, né? Então, eu acredito que dê para te fazer essa retificação de nome, né? Se não der, e eles vão te explicar isso, aí vai ter que fazer a ordenança de novo. Ai, Mas tá eu bom. acredito que dê. Tá, muito obrigada. Muito bem, gente. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, para Então, todos nós. Vamos deixar o irmão fazer as considerações finais. deixa eu fazer as considerações finais. Consideração, eu que agradeço participar com vocês. Já aprendi um monte de coisa, veja como a gente aprende muito conversando com os irmãos, né? E é assim, ninguém sabe tudo, né? Só tem um que sabe tudo e essa é a fonte que a gente deve buscar sempre, né? E eu quero dizer que a palavra da igreja está nos livros padrões, nas conferências da igreja e nas palavras dos profetas e dos apóstolos. Até as minhas palavras podem, muitas vezes, ter distorcido alguma coisa. Então, cuidem sempre que ouvem um membro da igreja. Se for o profeta, fiquem tranquilos. Ele sempre vai falar tudo e tudo vai estar super correto, né? Se for um apóstolo, eles são profetas, videntes e reveladores. Também vai estar tudo correto. Na conferência geral, todos aqueles discursos passam pelo crivo da primeira presidência. Também vira praticamente escritura para nós. E os manuais da igreja. Lembrem que é isso que nós temos que seguir. Se temos qualquer dúvida, vá no manual, vá na palavra do profeta, vá nas escrituras, que é o mais importante. Os homens, nós estamos todos aprendendo juntos. Quando eu falo homem, é lógico, homem e mulher. Nós estamos aprendendo juntos, nós ainda sabemos muito pouco, mas muito pouco mesmo, nós temos que entender isso. Eu acho engraçado quando eu estou no templo e alguém diz, não, presidente, eu já sei todas as ordenanças. Eu digo, que maravilha, tu vai ser transladado quando? Você já sabe todas as ordenanças, então é sinal que tu sabe o significado de cada palavra, tu sabe por que Jesus Cristo botou aquela palavra lá, tu sabe a extensão das tuas bênçãos, tu sabe a extensão dos convênios que tu fizeste, tu sabe tudo isso. Quer dizer, olha, eu estou na igreja há 67 anos, ainda não descobri tudo isso. E ainda tem tanta coisa que eu não sei. Mas se você sabe, parabéns, eu só não entendi por que não foi transladado. Aí ele começa a pensar, presidente, eu tenho que aprender um pouco mais. Eu digo, bota pouco nisso, né, meu amigo? Tu vai ter que aprender muito mais. Na verdade, nós não sabemos quase nada, né? Mas o Senhor sabe disso. Por isso que Ele fez a gente ir no templo tantas vezes para a gente ir aprendendo. Por isso que Ele botou o sacramento para a gente renovar os convênios do batismo, né? E nós todos, nós estamos aprendendo juntos, né? Muitas vezes a gente pensa, esse irmão sabe muito, sabe as escrituras, sabe quase nada. Eu não sei quase nada, né? Tem membro que entra na igreja ontem e ele ainda me dá conselhos muito bons e que eu ouço e aprendo com ele, né? Eu aprendi, por exemplo, só para terminar, aprendi com um menino de 9 anos. Eu era presidente de missão e o presidente de missão sempre tem o cuidado para batizar uma criança, né? Aí eu cheguei e disse, Helder, esse menino sabe bem o que está fazendo, porque a mãe dele é inativa e ele está se batizando na igreja. Aí os elders disseram, não, presidente, ele sabe bem, inclusive ele está trazendo a mãe dele de volta.
E eu disse, mas ele já leu alguma coisa do livro de Mormon? Eles disseram, já leu todinho. Eu disse, mas quantos dias vocês estão ensinando eles? 27 dias. E o menino tinha lido todo o livro de Mormon. Aí eu disse, Helder, eu vou fazer o teste. Fui lá, sentei o menino, me conta aí a história do Neff quando andava a cavalo lá. Ele disse, que isso, presidente? O Neff não andou a cavalo, não. Neff ficou curioso com o sonho do pai dele, quis ter o mesmo sonho. E, rapaz, aí eu digo, rapaz, esse menino me ensinou. Eu nunca li o livro de Mormon em um mês, em 27 dias. E esse menino leu o livro de Mormon em 27 dias. Como eu aprendi com aquele menininho, né, e que eu achava que não estava preparado. Ele leu muito mais ligeiro do que eu e sabia tudo que tinha lido, inclusive. Claro que não sabia todo o livro de Mormon, mas me contou várias histórias que estão no livro de Mormon. Então, veja, é isso que eu acho que a gente tem que entender. Nós temos que ter humildade de aprender cada dia. E não pensar, eu já sei tudo que eu preciso. Não sabe nada. Nós não sabemos nada. Nós temos que aprender com o Espírito Santo, nós temos que aprender com o Senhor, nós temos que estar perto de Jesus Cristo para abrir a nossa mente, para começar a saber. Pensa um pouquinho o que é conhecimento de eternidade, de universo, de vida eterna, de reinos, quer dizer, tudo isso que a gente fala, a gente sabe tão pouco ainda, mas nós vamos saber tudo. É só continuar nesse caminho, no caminho do convento. Obrigado a todos vocês e eu deixo tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? E quem, por favor, gostaria de fazer a primeira oração, que levantasse a mãozinha, porque não dá para eu ver todos os... A última. Desculpa, a última oração. E antes do Sandokan fazer a última oração, rapidinho, as pessoas que ainda tiverem perguntas, que eu vi que aqui tem algumas perguntas e que quiserem continuar aqui, a gente tem um monte de pessoas que sabem muita coisa aqui, né? E a gente pode continuar o bate-papo, quem quiser ainda continuar depois. Sandokan, por favor. Amado Pai Celestial, queremos expressar a gratidão por termos tido a possibilidade de estarmos aqui reunidos, todos essa grande atividade junto com o Helder Moroni Torga. Nós agradecemos por sermos instruídos pelo Teu Espírito nessa noite e te dizer que estes assuntos são sagrados e te pertencem e que estamos dispostos a resolvê-los na hora que o Senhor decidir e que o Senhor proporcionar para cada um de nós. Nós pedimos uma bênção especial para o Helder Torgan, para que ele e sua família possam ter tudo o que necessitam, que o Senhor possa cuidar deles e que eles possam sempre cumprir as suas responsabilidades que o Senhor os designou. Oramos para que possa abençoar a cada um de nós com essa compreensão do Evangelho, para que isso faça sentido em nossas vidas e que dessa maneira possamos fortalecer os nossos testemunhos. Oramos por uma boa noite de sono, que Teu Espírito possa acompanhar cada um nos seus descansos e nas suas ponderações sobre o que aprendemos hoje. Oramos e agradecemos por estas bênçãos, amado Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, presidente Torga. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, presidente. E se a irmã Rosa estiver aí, agradeça a ela também. Aqui, do meu lado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E ela depois responde as perguntas que tiverem, tá bom? Perfeito, perfeito. Um Obrigada. abraço para todos. Boa noite. Pessoal, quem ficou, né, e quiser ainda fazer perguntas, né, a gente pode continuar aqui e conversar. Como a gente disse, o nome é bom